Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje uma pesquisa com os eleitores de Belo Horizonte, também conhecida como Belzonte, com avaliações do governo do presidente Lula. Os dados apontam que 50,4% dos entrevistados aprovam o atual governo federal, enquanto 43% desaprovam e 6,7% não souberam dizer ou não souberam opinar ou, na linguagem popular, comeram quieto. Desse total, 15,3% consideram a gestão petista ótima, 22% boa. Os que avaliam o trabalho de Lula no Planalto como regular representam 23,6%. Já os que acham a administração ruim somam 7,9%, enquanto os que avaliam como péssima a gestão do presidente representam 27,7%. Os que não souberam dizer ou não opinaram somam 3,4%. A margem de erro dos dados é 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos confiáveis, porque é Paraná Pesquisas. Foram ouvidos 812 eleitores entre os dias 9 e 12 de março de 2023. A Paraná Pesquisas é registrada no Conselho Regional de Estatística sob o número 31.122/22. E aí? Olha, se vocês me permitirem, claro. Vamos lá. É interessante a gente ver, minha família é mineira, então eu sempre senti muito que o povo mineiro, principalmente das capitais, aí eu falo não só o mineiro, São Paulo também, tem uma tendência um pouco mais progressista. A gente sabe que isso é natural. Até São Paulo agora, essas eleições municipais aqui, o progressismo ganha muito forte. Tem que vir um nome muito forte do outro lado lá para ver se desbanca, né? Então, mas a gente viu ali que a avaliação de ruim, péssimo, é alta também. Eu acho que depois do governador Zema, foi uma quebra de raciocínio do estado de Minas Gerais, que é um estado extremamente diverso. Ele representa a multiplicidade do país, né? Ele está bem ali no coração. O norte dele é um estado, o sul é outro. E o Zema, acho que teve esse trabalho, porque a gente viu as eleições, né? Zema ganhou, quem votou em Zema votou em Lula, votou em Bolsonaro. Ele foi muito bem aceito e ele é uma direita liberal, que não é a tradição do estado mineiro, né? Então, eu acho que está havendo uma leve mudança cultural em Minas, que eu sinto da minha família, da minha região ali. Eu fico mais pro sul, mas eu sinto que está tendo uma mudança importante. A gente precisa ver do ruim e péssimo, mas Lula, muito sabiamente, eu acho que vai usar esses 4 anos aí para trabalhar Minas Gerais sem dar nome para o Zema, que também é uma briga difícil ali dos dois, né? Rodolfo, você acha que a pessoa mais simples, ela sabe diferenciar, por exemplo, a vida dela melhora muito porque a polícia funciona, né? Isso é coisa do governo do estado. Sim. Que ela consegue o emprego, que o governador traz lá o emprego para o estado, né? Você acha que as pessoas sabem diferenciar que isso é trabalho do governador ou do presidente? Ou se o Zema melhora a vida delas, isso valoriza o Lula para o povão? Não sabem diferenciar. Infelizmente, ainda não sabem, Pavinato. Eu creio que ainda é um tempo muito imaturo para a gente estar fazendo esse tipo de pesquisa. Não há um tempo hábil ainda para fazer uma avaliação mais concreta, uma avaliação melhor. Mas há um fato muito interessante nessa pesquisa, por exemplo, que de 812 pessoas que foram ouvidas, a grande maioria ali entre si, nessa parcela, avaliam como ruim esses primeiros 3 meses do Lula, atribuindo somente a ele as péssimas do governo que atribuíram ali. Porque o Zema, as pessoas que estão falando que está sendo ótimo e que está sendo regular, atribuem o sucesso ao Zema. E as pessoas que estão falando que não foi bom, que foi ruim, que foi péssimo, atribuem ao Lula. Há uma confusão ainda, e isso não é só particular do estado ali de Minas Gerais, isso é em todo o Brasil. Há uma conscientização nova das pessoas vendo na política, que só o tempo, talvez
mas para o final do ano as pessoas vão ter uma consciência maior. Porque se a gente for falar do Lula hoje no estado de São Paulo, por exemplo, as pessoas vão falar, mas melhorou, aumentou o salário mínimo, sem saber que o salário mínimo, quem aumentou foi o governo lá atrás. E a proposta de salário mínimo era muito maior. O que o Lula fez foi diminuir e ter um aumento de R$18. Esse é o grande marketing da política. As pessoas ainda não sabem diferenciar se é o governo ou se é a presidência. Mas o amor tem um valor inestimável. Exatamente. Fala, Carol. Só para agregar aí, na verdade, a população, principalmente mais vulnerável, ou de cidades pequenininhas ali do interior, geralmente acham que foi o vereador ali que mora perto da casa deles que fez uma diferença. A Anitta acha que tem senador municipal, então, como que a gente vai exigir? O que você vai falar? Que a vaca da leite só quando tá grávida. Eu ia muito pra Camanducaia, que é aqui no sul de Minas, conhece? Eu conheço. Tem um restaurante lá que eu comi uma carne de lata fabulosa. Né? A dona, né, que ela cozinha, aliás, a melhor carne de lata. Para quem não sabe, carne de lata é carne conservada na gordura, na banha. Leve. Nossa, aquilo é uma delícia. Aí, tudo que ela faz assim, dona Maria, ela fala, oi, graças a Deus. Fala, tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Eu falava assim, tem arroz com tutu? Tem sim, graças a Deus. Tem carne de lata? Tem, graças a Deus. Aí eu falava, aqui tem banana flambada sobremesa? Tem, graças a Deus. E Coca Zero? A senhora tem? Não tem não, graças a Deus. Então, você vê, é muita simplicidade. Se a Anitta... Simplicidade. Exatamente. Né? Se a Anitta que é moderna, que faz chupisco no clipe, fala de senador federal e municipal, é o que se dirá do povo, a população. Exatamente. O que falta é a base, estudo, educação, né? Então o povo realmente não sabe. Quando vai votar, acha que o vereador faz coisa do prefeito, que na verdade é o presidente que faz. Então porque é complexo, não é simples. Então a gente exigir isso do povo só depois que a gente tiver um nível de educação do PISA ali básico, que a gente difícil de chegar, né, Pavinato? Então agora, professor Marcelo Sônia, eu sou o Paraná Pesquisas, eu vou pesquisar para você. Lula, foi bom para você? Se foi bom, foi excelente, porque ele fez exatamente aquilo que eu esperava, nada. Simplesmente ele está tornando o país confuso. E isso abre o espaço para que a direita possa se reorganizar. Ela possa entender como fazer uma confrontação que vá além do ideológico, vá programático, vá estratégico. A direita pare de fazer grupelhos que fica, não, esse cara aqui pode trazer problema para os meus interesses individuais. Então a gente faz um cafuringa, birubiru, Pelé, tal, joga só entre a gente, escolhe aquele cara. Por mais que aquele cara possa contribuir com a gente. Isso é um típico ato da direita que está jogando a direita fora. Isso a gente encontra em todos os lugares, associações, entidades, empresas, em todos os lugares. A esquerda também faz. Mas só que a esquerda ela tem uma inteligência que a direita não tem. Ela identifica o adversário. Ela se junta para derrotar o adversário. Depois ela briga entre elas. É verdade. Ela briga para ter o butim e não para ver quem vai chegar na frente carregando a bandeira. Essas maneiras de trabalhar assim só fragiliza a direita. Esse é o grande problema. Aí, quando a gente olha, afinal de contas, o que está acontecendo e vê o caso do Paraná Pesquisa. O Paraná Pesquisa é sério. Sim. Ele é sério. Sim. O que ele apontou ali foi uma coisa que o Rodolfo trouxe muito bem. As pessoas não conseguem entender ainda o que é do governador e o que é do federal. Só vê o resultado. Por quê? Não sei se é por falta de educação, porque as pessoas podem ser ignorantes, mas elas não são estúpidas. Elas percebem o cheiro da coisa ruim. O que elas tentam fazer é sobreviver. Aí é que está o detalhe. Então, elas não conseguem dizer se é federal, mas está vindo um certo resultado. Quando a gente olha o que a Paraná Pesquisa colocou, ela disse que o governo Lula tem apoio de 60%. Se é para o governo Lula, 60%. Quando a gente soma regular, ótimo e bom, é 60%. Por quê? Porque o regular é aquele que diz assim, é melhor não mudar, porque pode piorar. Então, eu acompanho no efeito manada. O que está para péssimo e ruim, dá mais ou menos 34%, 35%. São aqueles que já estão configurados ideologicamente ou aqueles que estão dizendo, eu estou vendo o que está acontecendo, mas tem que avançar muito ainda. Qual é o problema? É porque ainda não está claro para o povo aonde vai chegar. Uma coisa está clara. O governo Lula não tem configuração ainda programática, mas o nosso Congresso é um balaio de gato e a gente não pode confiar neles. O Congresso está tão atrapalhado que as pessoas estão esquecendo o Supremo. Olha que coisa curiosa, porque o Supremo é que era o grande foco antes. Todo mundo olhava para o Supremo e dizia assim, tem alguma coisa errada no Supremo. Agora as pessoas esqueceram do Supremo.
Está todo mundo olhando para o Congresso, porque está vendo esse balaio de gato e o Congresso não chega a conclusão nenhuma. Aí vem o Rodrigo Pacheco, muda de ideia, e no último dia, aos 45 do segundo tempo, pega e diz, não vai ter a CPMI porque tem uma questão regimental. Ninguém pensou nisso. Eu pensei, deixei para a última hora, porque eu já estou negociando aqui os meus interesses. Então, quando você olha, essa confusão está muito grande para o povo. Agora, como é que a gente faz para manter uma democracia sadia, Cris? Porque a gente não pode ser igual aquela coisa, né? Parece garçom em rodízio, ele fica louco, né? Com aquele monte de mesa gritando, eu quero isso, eu quero aquilo, tal. Se você pedir mais de 3 coisas, só vai vir a primeira. E errado ainda. Experiência. E errado ainda. Se você pediu a Coca com limão, ela vai vir só com gelo. Só com gelo. Tá? Exatamente. Aí você fala assim, como é que a gente vai ter uma democracia sadia se a gente não consegue relacionar, que nem todas essas notícias, né? Você pega, conversa todas inteiras. Né? Você conversa o 8 de janeiro com o Rio Grande do Norte, com a coisa da ABIN, com a vacinação, com o MST. Você vai correlacionando para fazer uma leitura, mas as pessoas estão assim, você fala do 8 de janeiro, é 8 de janeiro, 8 de janeiro, a vacina, agora é só vacina, só vacina, só vacina, só vacina. Né? Como é que a gente consegue ter uma democracia sadia se a gente consegue desfocar a atenção do público tão facilmente? Olha, eu vejo que nesse ponto a gente tem avançado. Imagino que há 10 anos atrás a gente não teria um grande contingente de pessoas tão interessadas em, num horário da tarde, por exemplo, estar fazendo uma discussão importante política como essa, relacionando atos daqui, atos de acolá, juntando tudo e fazendo uma avaliação política. A programação de 3 horas da tarde de 10 anos atrás, ela seria muito mais frugal, muito mais exatamente, do que uma discussão política verdadeira. E você vê como essa discussão política, ela é bem aceita, as pessoas hoje em dia conversam, debatem, dão audiência. Por quê? Porque, de alguma forma, a população, ela está mais instruída, ela está prestando mais atenção nisso. Então, eu vejo que nesse ponto há um avanço para a gente nesse sentido. Ligando tudo isso com a era da geração, né? Com a era da informação. Você está usando o Telebrás? Para que a Telebrás está aí. Telebrás ainda? Eu fui pesquisar também na internet. Para fazer ficha. Ficha telefônica. Faz ficha. Tô brincando. E não usa ficha. Dizem que nós estamos na era da informação, e a informação está aí para todo mundo. Só que junto com a informação, tem outras lacunas que precisam ser preenchidas. Por exemplo, o entendimento. A gente está aqui, 3 horas da tarde, como você mesmo falou, levando uma informação de direita, uma informação política, uma informação de esquerda, uma informação de direita. Nós somos aqui apartidário dentro do jornalismo, ok? Então nós temos a informação, mas nós temos o entendimento. A gente consegue transmitir para as pessoas que estão assistindo o entendimento de cada um aqui na mesa? Será que as pessoas conseguem captar isso para na hora da próxima eleição ela fazer um voto consciente? Então ela tem informação e ela tem o entendimento. Junto com a sabedoria, porque a sabedoria ela é diferente do entendimento. Você pode ter o entendimento, mas você não tem a sabedoria. O que eu quero dizer com tudo isso, cara? Que a política sempre vai encontrar um problema. E um problema para a política é um grande negócio. Então, hoje é noticiado o 8 de janeiro. Vamos ficar só no 8 de janeiro. Porque as mídias já entenderam que isso é um grande negócio. 8 de janeiro, de janeiro, de janeiro, de janeiro, de janeiro, vai ficar. Daqui a pouco vem código-fonte, código-fonte, código-fonte. Código-fonte só a gente falava, né? Desculpa. Mas eleições. Põe palavras na minha boca, gente. Em novembro a gente estava atrás disso. O que eu quero dizer é fácil colocarem na cabeça das pessoas o atual problema. Eles conseguem colocar um só de cada vez, eles não conseguem fazer o que a gente faz aqui, ainda mais com o Pavinato, que consegue ter seus comentários e ligar os pontos aqui, como você disse, né, Carol? É fácil para ele, fácil para a gente, mas será que as pessoas em casa conseguem ter a informação, conseguem ter a sabedoria e o entendimento para na próxima eleição fazer diferente? Pois é. Cara, posso fazer um comentário em cima do que o Rodolfo falou? O Rodolfo é interessante que ele sempre busca o aspecto simples das coisas para tornar mais palpável. Ele simplificou algo que é muito sagrado para a teoria do conhecimento. Obrigado. Você separa conhecimento e sabedoria, porque a sabedoria ela decorre da experiência que a pessoa tem com a coisa. Ou seja, ela pode não ter informações, mas ela viu como aconteceu. Então ela consegue raciocinar. É isso que a gente precisa ter em relação ao nosso povo. Cara, você foi no ponto. O nosso povo pode ser ignorante, mas ele não é estúpido. Então não adianta tentar enganá-lo sempre.
porque ele consegue ter sabedoria, apesar de não chegar as informações adequadamente para eles. Por isso eu te aplaudo. Você foi obrigado. Se você quer informação, é como dizer